Oiê, vamos falar de Enem? Sejam muito bem-vindos ao podcast Conversa de Corredor. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de redação, também de tantas outras matérias, mas aqui, nessa temporada específica do Conversa de Corredor, que é esse podcast de conversa, de educação no meio do caos, eu vou falar sobre algumas coisas específicas em relação à competência número 1, a gramática, que é uma das competências corrigidas do Enem. Então, eu percebo que muitos alunos e pessoas que vão estudar para o Enem têm uma certa confusão do que se fala quando a gente quer dizer de correção, de gramática, o que de fato é corrigido quando a gente fala até mesmo da redação do Enem, da parte de gramática. Qual que é o meu foco com essa temporada de 15 episódios? Tem muita coisa que eu posso falar da parte de gramática, né, do Enem. Eu não acho que eu vou conseguir cobrir tudo nesses 15 episódios da primeira temporada, mas eu quero fazer uma temporadinha completa com 15 episódios explicando das ideias iniciais a respeito de gramática, do que a gente fala da competência número 1. E inclusive nessa temporada, nesse episódio específico, eu vou falar o que configura a competência número 1. Vamos lá. As competências, que são as partes que a gente corrige, a redação do Enem, elas não são de uma forma que é para punir o aluno. Tem muita coisa que quando a gente corrigir na correção do Enem, é avaliado todo ano e se mudam algumas coisas, como por exemplo, esse podcast está sendo gravado em 2024. Talvez tenha algumas leves mudanças, porque a gente tem agora a mudança da banca corretora, que era a FGV, até em 2022. Em 2023 mudou a banca corretora, mas não acredito que vão ter mudanças tão abruptas, como por exemplo, o número de competências ou até mesmo a nota da redação do Enem. Mas vamos falar da competência 1, das competências no gerais primeiro. Quando a gente fala de correção, a gente nunca tem uma forma de punir o aluno. O que significa? Imagine que você, por conta de um erro, esqueceu de colocar o ministério com a palavra em letra maiúscula. Isso pode ser um elemento tanto da competência 5, porque é o agente que você vai ter na proposta de intervenção, mas também vai ser um erro gramatical. Então o que acontece? Você não tem uma dupla penalização por você errar a letra maiúscula de ministério quando a gente tem na competência 1 e na competência 5 por você ter colocado essa palavra ministério. Então, quando a gente for ver os erros daqui, talvez tenha algumas coisas que podem ser ditas na competência 4. Mas nessa temporada específica, eu vou falar de competência número 1. Um outro futuro, um próximo, talvez, se é para o problema do Alessandro do futuro, vai ter uma temporada específica sobre competência 4. Quando a gente fala da competência 1 em específico, a gente meio que amplia para a palavra gramática. O que a gente tenta traduzir como essa palavra gramática? São as normas da gramática culta. Então isso significa acentuação, ortografia, maiúsculas e minúsculas, formalidade e inclusive também o que a gente tem como desvios da norma culta. Então a gente pode dividir em dois grandes grupos os erros possíveis que existem de gramática, que é o da escrita da palavra e o da escrita da oração. Sendo que a gente analisa o primeiro com palavra por palavra e o segundo como toda a oração. Na maioria dos casos, do que eu vejo mais alunos errando a parte que a gente tem de falar de escrita de palavras e até mesmo do posicionamento delas. Não é tão comum assim a gente ter uma redação que tenha muito mais erros de desvio do que a gente tem, do que tem falha de estrutura sintática, do que a gente tem de desvio. Então, nos próximos episódios, eu vou explicar esses termos um pouquinho mais difíceis, que são desvio, falha e também até mesmo alguns erros bem possíveis, inclusive da pontuação, que vai ser o tema do próximo episódio, que é a nota 0 de gramática. Mas para você poder entender já inicialmente e não sair desse episódio sem ter alguma informação muito útil, a primeira coisa que a gente tem, gramática na competência 1, escrita de palavras e orações. Poxa, professor, mas
teve uma professora minha que ela tirou pontos meus de gramática porque eu errei uma parte da proposta de intervenção que eu escrevi o nome errado do ministério, eu coloquei em letra minúscula. Ela pode tirar pontos meus da competência 1 e da competência 5? Negativo, ela tira ponto da competência 1. Na competência 5, ela poderia tirar caso o ministério não fizesse essa ação e fosse muito absurda. Por exemplo, o Ministério da Educação precisa prender as pessoas. Tá, aí realmente é uma coisa que a gente está colocando muito aberto e realmente a ação não condiz com a gente. Ah, professor, mas eu errei a escrita do nome do Machado de Assis, eu coloquei um X. Eu posso perder um ponto na gramática, um ponto de gramática, e na competência 2, que é onde eu uso o repertório? Negativo. Cada competência corrige uma coisa. Então, se você errou na parte de escrever uma palavra, é uma coisa. Nomes em redação do Enem não se corrige por pontuação. Então, se você escreveu o nome de todos os autores de forma errada na sua redação, você não tem penalização na sua pontuação, nem na competência 1 e nem na competência 2. Então, no próximo episódio, eu vou falar um pouquinho mais sobre falha e desvio, e também nos próximos episódios, que configuram nota 0 e alguns erros bem comuns. Eu acho que eu vou gastar mais ou menos uns 5 episódios falando de uma visão geral da gramática e depois dos erros comuns para vocês evitarem e também deixar um pouquinho mais tranquilo vocês com a competência número 1. Então você já sabe, você me encontra fácil para Alessandro Perry, inclusive tanto no meu site do professoralessandro.net, para poder saber mais sobre redação, professoralessandro.net/redação. Só que sem ser cedilha e sem o A com tio, só CA. Então, redacal, algo assim. Então, muito obrigado por vocês terem me ouvido e terem ficado até aqui. E a gente se ouve num próximo episódio. Espero que você fique bem e até mais.